Pessoal, tem tanta coisa para dizer e ao mesmo tempo não tem mais nada para ser dito, né? É incrível. Com tudo que já foi dito, foi uma caminhada rica, complexa, emocionante, de aprendizado. Para mim é motivo de muita emoção estar aqui e a gente chegar nesse momento com sucesso, né? Tem uma frase, eu já disse essa frase, mas é uma frase que precisa ser repetida, de uma intelectual, militante, ativista, chamada Jurema Werneck, e ela fala que os nossos passos vêm de longe. E isso significa que a gente nunca pode esquecer que a gente só chegou aqui porque houve muita luta, porque houve muita resistência, porque houve muito enfrentamento, mas também porque houve muita solidariedade, porque a gente encontrou no que se segurar. Nós não chegamos aqui à toa. Nós chegamos aqui porque nós somos detentores de uma cultura muito forte. Nós somos detentores de uma ancestralidade. E se a gente pensa que os nossos passos vêm de longe, significa que ainda tem muito a caminhar. E que os próximos passos, eles dependem da gente. Está na nossa responsa agora, é a nossa vez. Tem um pensador chamado Francis Fanon, que ele fala que cada geração tem a sua tarefa histórica. A de Amilcar foi fazer a revolução, junto com várias outras pessoas na África do Sul, para que pudesse vencer o colonialismo português, por exemplo. A de Zumbi foi enfrentar a escravidão, junto com Dandara, junto com uma série de outros homens e mulheres. Essas foram as tarefas daquela época. E aí cabe a gente se perguntar hoje, quais são as nossas tarefas históricas? Porque se a gente é continuidade, a gente tem obrigação de seguir com a luta. Porque a gente só está aqui por causa disso. E aí, queria dizer que esse curso ele foi construído em muitas mãos. E como os nossos passos vêm de longe, a gente não tira nada disso da cabeça, né? A gente dá continuidade em coisas que já estão colocadas aí. Só que dar continuidade não é repetir, fazer igualzinho, é também colocar a nossa mandinga, colocar aquilo que a gente traz, aquilo que a gente acumula, porque a gente está falando de uma caminhada e a gente não caminha no mesmo lugar. Mas a gente não pode deixar de dizer que o movimento negro, embora no texto original da lei, um dos parágrafos da Lei 10.639 era que o movimento negro fosse um dos polos de difusão de conhecimento, e essa parte do texto caiu, mas o movimento negro vem acumulando um saber, uma expertise sobre esses temas, de uma forma, às vezes, mais que está à frente até das faculdades. Tanto que eu não tive nenhum desses tópicos que a gente trouxe aqui, eu não encontrei na minha formação quando eu fui fazer faculdade. Tudo vem dos grupos de estudo, do contato com Posse Raúça. Raúça, quem é Raúça? Malê, quem é o quê? Vem das conversas com as nega véia, vem da conversa com as pessoas e vem do estudo também. Estou dizendo tudo isso para dizer que eu tinha pensado outra coisa para falar aí. Mas para dizer que, na verdade, a gente está aqui, mas a gente só está aqui porque nós somos coletivos. A gente não estaria aqui se não fosse um processo coletivo que desse suporte, né? E aí eu queria, na pessoa do Calazans, agradecer a ousadia do Sindicato dos Metalúrgicos. E a ousadia, não sei se o Barba está aqui, o Barba já foi. Quando eu sentei com o Calazans, a gente foi noites de conversa, e o Calazans foi lá em casa, vamos fazer o projeto, e o Calazans o Calazans é um visionário. Ele pensa lá na frente e falou, não, quero que seja assim, assim, assado, dá para fazer? Eu falei, pô, não sei, desse jeito que você está falando, nunca fizemos. Não, mas vamos, dá e dá. E aí sentamos com o Barba não me conhecia, podia ser uma catástrofe. O Calazans tinha me conhecido, viu uma palestra, podia ter sido uma catástrofe. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que confiaram. E não confiaram em uma pessoa, confiaram numa luta, né? Então, na pessoa do Calazans, eu queria parabenizar essa ousadia, que eu sei que é coletiva, eu sei que junto com o Calazans tem várias pessoas, e a gente viu algumas dessas pessoas aqui durante esse tempo, e acho que a africanidade é isso, é coletivo, né? O indivíduo é importante, porque sem indivíduo não tem coletivo, mas o indivíduo não está só. Se a gente esquecer isso, a gente cai, porque as dificuldades são inúmeras, são imensas, né? Então, é o coletivo que é a nossa força, e acho que esse curso é um reflexo de algo coletivo.
que começou lá com o Queto, chamando uma atividade no Sindicato dos Servidores em dezembro de 2012, e o Calazans estava lá e falou, opa, quero fazer isso. Mas que também o Queto é fruto, e também o Calazans, o Davidson, então a gente não pode perder isso de vista. Uma outra coisa que eu queria dizer é que, cumprimentar a delegação de Moçambique, que está aqui, porque Moçambique é muito importante para nós, brasileiros, porque quando a gente olha para o continente africano, que é gigante, a gente vai ver que Moçambique, o que hoje chama de Moçambique, Angola e Congo, são as regiões que mais contribuíram para a nossa composição hereditária e também cultural. Mais do que Nigéria, mais do que Iorubá, mais do que Daomé, a gente não entende a africanidade brasileira sem olhar para Moçambique, sem olhar para Angola, sem olhar para o Congo. Então, essa também é uma tarefa para as próximas gerações, é se aproximar mais dessa africanidade, porque sem a África nós não nos entendemos. Então, é muito legal a gente poder estar tendo essa oportunidade. Muito importante ter uma Janete Pietá na comissão da CPLP, porque são laços que a gente tem que estreitar cada vez mais. Para nós, do Brasil, é muito importante esse contato convosco. E aí eu queria lembrar que Amílcar Cabral dizia, um socialista negro, africano, dizia que para que a revolução fosse possível, quer dizer, dito de outra forma, a revolução não seria possível sem a gente acertar as contas com a nossa identidade, com a nossa africanidade. E quando eu comecei dizendo que nossos passos vêm de longe, nossos passos vêm de longe, remetem às primeiras pessoas que foram sequestradas lá no continente africano, mas também a gente se encontra depois na esquina, porque o continente africano continua em luta durante todo o processo de colonização, e as lutas africanas também influenciaram o movimento negro, também influenciaram as discussões que a gente tem hoje, né? Então, hoje a África discute a importância da diáspora, e a diáspora também discute a importância da África. Então, eu queria frisar esses pontos. Para além disso, era um momento para retomar, a gente tem pouquinho tempo, tem mais um monte de coisa para hoje, mas só queria frisar que a gente tentou trabalhar aqui nesses 10 encontros alguns temas que a gente considerou pertinente para a formação da militância. Então, a gente começou falando de África, e aí a ideia foi desmistificar essa África que o racismo criou, essa África que o colonialismo inventou, mas que não é a África verdadeira. Então, a gente tentou dizer que a humanidade surge na África, que a base da civilização humana é a África, que a base do saber, inclusive ocidental, é a África. Tentamos dizer que o conhecimento da África não está só no passado, mas que a África contribuiu ativamente, inclusive para forjar a modernidade. Não é possível entender a sociedade moderna, ocidental, judaico-cristã, sem a gente olhar para a África, tanto porque esse saber forjou a modernidade, mas se a gente voltar antes, na Grécia, os pilares da sociedade ocidental, a gente vai ver Egito. Se a gente voltar no monoteísmo, como diria o Freud, os judeus aprenderam a ser monoteísta no Egito, e o Egito é na África, e o Egito é a síntese das civilizações africanas. Então, nós, sinta-se orgulhosos, nós estamos na base daquilo que se conhece hoje, daquilo que nós nos entendemos, daquilo que se entende por ser humano, por civilização, por cultura. Ocorre que, no meio do nosso caminho, tinha uma pedra, e essa pedra era a escravidão, o colonialismo, o tráfico, o capitalismo, e para que essas instituições fossem para frente, precisaram negar toda a nossa contribuição cultural, civilizatória, a nossa contribuição de saberes, todas as nossas contribuições precisaram ser negadas. E aí a gente tem um dilema, um desafio desde cedo, que é pensar que nós também fomos, essa geração, nós também fomos socializados dentro desses pressupostos que foram criados contra nós. Então, como inverter isso? Como virar o jogo? Essa pergunta é uma pergunta que não começa hoje e que ela redunda lá em 2003, na primeira lei que o Lula assina, que é a Lei 10.639. Então, assim, a gente está num momento importante de balanço, de avaliação, e muita coisa precisa ser considerada, principalmente o fato de que há movimento. Se há passos, há movimento.
há desafios, mas há conquistas. Existem muitas conquistas. E uma delas foi a possibilidade desse curso acontecer. É uma conquista, que é fruto de um esforço coletivo, de uma luta. Agora, as próximas conquistas vão depender de nós, né? Aí, dito tudo isso, uma conquista é um Isgila Soul, é uma conquista do movimento negro, é uma conquista da nossa geração. E outras conquistas foram sendo mostradas aqui durante os encontros. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em conquista, a gente não pode... Aí é capoeira. Na capoeira a gente vai e às vezes tem que voltar, olhar, e vai. E a gente não pode chegar já. Porque, de fato, no meio das conquistas ainda existem muitas pedras. No meio dos caminhos ainda existem muitas pedras. E uma delas, eu não posso deixar de trazer essa imagem aqui para a gente olhar. Não sei se vocês lembram, quem viu na televisão. Há algumas semanas, a polícia foi dar uma geral, um menino que estava dentro do carro, e o policial já saiu da viatura com a arma mirando no menino, e a arma disparou, e o menino, baleado, antes de morrer, ele olha para o policial e pergunta: por que o senhor atirou em mim? E depois ele morre. E aí a justificativa da polícia foi que foi um tiro acidental, porque o policial não tinha intenção de atirar. Só que aí eu fiquei pensando muito nisso, me incomodou essa coisa do tiro acidental, porque eu fiquei pensando, e fiquei pensando bastante, falei, mas será que aconteceria um tiro acidental no Morumbi? Será que o filho do Eike Batista, que atropelou lá uma pessoa andando de bicicleta, eles corre algum risco de ser morto por um tiro acidental da polícia? Será que o filho do jornalista Bolachão da Rede Globo, que criminalizou porque as pessoas, os amigos, os vizinhos desse menino foram se manifestar, foram para a rua, e aquela manifestação foi tratada de imediato por essa mídia burguesa, racista, elitista, direitista, foi tratado como vandalismo. E aí eu fiquei pensando, será que esse repórter Bolachão que está chamando esses meninos de vândalo, esses meninos que acabaram de perder um amigo, será que o filho desse repórter corre o risco de sofrer um disparo acidental pela mão da polícia? E aí eu fiquei pensando, certamente não. E aí, quando a gente olha, um menino que podia ser o Neymar, podia ser um Calazans, podia ser um Lula, podia ser um novo integrante, um próximo integrante de alguma banda parecida com o Isgila Soul, um Davidson, podia ser os nossos filhos. E foi mais um, numa lista gigante. São assassinados, hoje no Brasil, mais ou menos 750 jovens negros por mês. O que é a mesma coisa que fosse um avião lotado, caindo todo mês. Isso durante anos e anos e anos. E aí eu fiquei pensando, né, mas como que é isso? Como que explica isso? O que a gente pode pensar disso? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem tantas conquistas, e a gente está num momento em que o debate racial ele é inevitável, ele é incontornável. Hoje, se alguém quer entender o Brasil, vai ter que fazer o debate do racismo. Vai ter que pensar, mesmo que não goste, mesmo que discorde, e nós conseguimos fazer nossas pautas públicas. Mas, ainda assim, um avião lotado de jovens como nós, como nossos filhos, nossos irmãos, estão sendo assassinados. E aí eu fiquei pensando ainda na resposta, né? Por que o senhor atirou em mim? A resposta do Douglas, o nome dele é Douglas, ele tem um nome, ele tinha sonhos, ele tinha expectativa. E a pergunta do Douglas, feita para o policial, talvez precisaria ser estendida, né? Porque se esse policial que, quando foi abordar um menino, atirou, apontou um revólver para ele, mas esse mesmo policial, se ele fosse no shopping Higienópolis, ele não ia mirar a arma para ninguém. Se isso é verdade, então talvez tenha um problema aqui que a gente vai precisar pensar. Se é verdade que esse policial ele não vai apontar o revólver quando ele estiver fora da favela, ele vai descer, como diz o procedimento policial, recomenda que a pessoa, a não ser que ela ofereça risco, o policial, quando ele vai enquadrar um suspeito, ele deve estar com a arma baixada e solicitar que o cara se disponibilize para ser revistado. Mas não, na favela a polícia chega mirando. Mas se é verdade que é só na favela que a polícia chega mirando, apontando,
Isso significa que talvez a desculpa de disparo acidental ela não pode ser aceitada pela gente. Porque foi acidental, mas perto de pessoas que se parecem com a gente. Porque quando é outro público, esse disparo acidental não aconteceria. E se acontecesse, seria visto como uma tragédia. Mas para nós, não. Aliás, pensando na pergunta do Douglas, por que o senhor atirou em mim? A gente pode pensar que talvez essa pergunta tenha que ser feita não só para o policial que mirou o revólver, mas talvez tenha que ser feito para quem forma os policiais, por exemplo. Ainda muitos policiais no Brasil, quando vão treinar tiro ao alvo, ainda treina tiro ao alvo num ambiente que simula uma favela, com aqueles papelões simulando um bonezinho para trás. Ou talvez a gente pode ir mais longe. Talvez essa pergunta, por que o senhor atirou em mim, não precisasse ser feita só para o policial, porque o policial é um ser humano como nós, criado nessa sociedade em que o negro é um não ser.